Buenas tardes. Vamos a esperar un segundo que se unan las personas que van a estar en la charla con nosotros, desde Las Martinas y Eder Alonso, desde Brasil. Hola, ¿cómo estás, Gloria? Bueno, Está joven, Sensei, me coge, me coge así de primerazo, mano. ¿cómo No, vamos? ni peinar. Bien, bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, acá. Ahí estaba hablando con Don Eder. Estoy esperando Muy bueno, que se una. qué bueno. Bueno, para los amigos de Colombia, eh, Eder Melo es un muy buen criador, muy buen criador. Con él he aprendido mucho yo, ¿cierto? De los creadores honestos que hay en el mundo de los perros, Eder es uno. Él es el creador de Tiffany. Y cuando fui a comprar a Tiffany, yo le dije a él qué tipo de perro quería, ¿cierto? Y bueno, Tiffany, ya la conocen algunos, fue más de lo que yo quería, ¿cierto? Y lo otro es una persona que ayuda mucho a los que estamos empezando en el tema de el pastoreo, tanto para pruebas como también en la parte de trabajo. Así que creo que va a ser un buen live el que tenemos hoy con este Eder. Y me agrada mucho que en Colombia, porque allá llevamos varios años tratando de que el pastoreo esté allá. Por obvias razones, bueno, yo no puedo porque estoy acá en Chile, pero siempre pensando en que se puede hacer algo allá. Se puede hacer. Y creo que Juan, que usted, de todos nosotros, de los que hemos estado, para allá el pastoreo a Colombia, usted ha sido la persona que se puso el traje, mano. ¿Ve? Porque siempre fueron sueños. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero esto no se trata de pensar solamente o soñar durmiendo. Aquí hay que soñar despierto para que todo pues salga. Porque si no, digo, no, sí, yo sueño que el pastoreo venga acá. Estoy hablando de hace 10 años y hasta hoy alguien dijo, yo lo quiero hacer. Y lo hablo desde mi experiencia, porque yo, cuando estaba en Colombia, pasó mucho tiempo para ir a comprar un perro, para llevarlo para allá, y usted se atrevió a viajar, no solamente a Chile, sino también a Brasil. Entonces son cosas que uno tiene que ir viendo de personas que realmente quieren que el pastoreo vaya a Colombia. ¿Cierto? Y sé que hay muy buen camino, hay mucho potencial en Colombia. El único problema que vas a tener es los que a veces se quieren aprovechar del otro, pero eso se ve en toda parte del mundo. Así que, Juan, ¿verdad? Lo admiro mucho, hermano, porque después de 2 años que estuvimos hablando, usted ya, ¿dónde va? Y creo que Eder va a ser un gran aporte, un gran aporte. Y todos los invitados que vos tenés allá, fantástico. Y es una buena parte de que el pastoreo surja. ¿Por qué? Porque hay algo muy llamativo y es que en Brasil yo creo que ya es potencia en Border Collie, ya es potencia en trabajo de campo. Entonces, cuando personas grandes como Eder, también tenemos acá a nuestro amigo Anderson Pacheco, que sé que él también nos puede ayudar también, a Adriana Suárez de a Argentina. Son muchas las personas que siempre van a querer que el pastoreo en Sudamérica vaya creciendo, vaya creciendo. Y que bueno, mano, yo creo que aquí el invitado especial es Eder. Acá estoy sentado, hermano, esperando esta gran charla. Así es, Y bastante. de verdad, lo felicito mucho, hermano. Y tenga en cuenta a Anderson Pacheco, que ahí está, invítelo.
Ahí está Él también Anderson. es uno de los nuevos. Él es de los nuevos, de los buenos. Que Anderson, Él es un poeta. Él próxima, es un poeta, el pastoreo. próxima sesión invitamos a Anderson si está presto para él. Perfecto. Listo, Listo, Juan. muchas gracias. Lo dejo pues para que pueda estar mirando acá el pues en vivo. Perfecto, muchas Esté gracias. bien. Chao, Chao, chao. 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 Bueno, el poeta está en Chile. Gracias, manito. Boa tarde, Boa Gigi. noite, ¿Cómo vas, amigo? ¿Cómo va todo? Amigo Eder. ¿Cómo estás? achei que inicialmente tá chovendo muito por aqui Ah, e eu comentei que acabou a energia elétrica e eu quase fiquei sem fazer a live. pensé, achei que ibas a tener que hacer no auto, con batería do carro. Sim, eu ia ser de dentro do carro. No, está bien. No, primero que todo, pues agradecerte, obrigado por aceptar esta invitación para hablar un poco de pastoreo. Aquí en Colombia, digamos que es un tema que está surgiendo ahora último, a pesar de que a unos años que algunas personas han estado trabajando en el tema más. Ahora estamos en la conformación de la asociación, ¿sí? Colombiana de Pastoreo. Queremos traer personas con mucha experiencia, como André, como José, como a un gran amigo, Adonis Colombo, Ardenson Pacheco, que estaba mencionando André hace un momento. Queremos entonces hacer toda esa experiencia que vos esté en la historia de Border Collie, traer un poco de eso para acá, a Colombia. Y bueno, toda expectativa, muchos sonos, muchas ganas de aprender de grandes como vocês. Então, obrigado una vez más por aceptar esta invitación. Deixo para que você pueda apresentar. Perfeito. Primeiro eu quero parabenizar teu trabalho. Eu não te conhecia até um pouco tempo atrás. Aí te conheci através do Andrei. O Andrei foi uma aquisição internacional, vamos dizer aqui, para o pastoreio brasileiro, de uma forma, por um caminho, ele passou um caminho bastante complicado, ele teve que superar vários obstáculos ao longo do período, principalmente a baixa quantidade de pessoas usando o Border Collie de trabalho por onde ele passava, teve que construir ali esse movimento e começar a criar em volta dele um ambiente que permitisse que se falasse mais do uso do Border Collie. E, na verdade, os resultados dele acabaram arrastando mais pessoas, assim como é o teu caso, que eu vi que, através dos resultados dele, também começou a estar trabalhando e está hoje construindo aí a tua história e o teu movimento dentro da Colômbia. O Anderson Pacheco está diariamente com a gente nos grupos do WhatsApp, inclusive, e nós falamos muito de pastoreio aqui. A Adriana Soares também está agora fazendo parte de um grupo nosso também, está bem conectada, e nós temos aí uma situação de muitos conceitos que estão na mesma direção, e é a direção que eu acredito que vai nos fazer chegar mais longe com o Border Collie de trabalho. Isso, da expectativa. Você me deu abertura para um tema que eu acredito que seja o tema mais importante para nós dentro da atualidade, que é como é que eu vejo, né? Como é que eu estou sentindo a história do Border Collie de trabalho nesse momento, principalmente nessa situação de pandemia. Eu gostaria de começar falando sobre como é que é a minha história dentro do pastoreio, né? Eu
eu conheci o Border Collie de trabalho no ano de 2004. Para quem não conhece, eu trabalho com a consultoria florestal na área de implantação de florestas para produção de madeira. Isso eu faço desde 1995. No ano de 2004, nós fomos trabalhar um projeto de integração de floresta e pecuária. Fomos criar ovelhas dentro da área florestal para que a partir do sexto mês, 6 meses depois de plantada a floresta, as ovelhas entrassem para comer o capim que estaria crescendo no meio da floresta do eucalipto. Nesse momento surgiu uma dúvida. O manejador das ovelhas falou que não sabia como ele ia tirar as ovelhas de dentro da plantação de eucalipto, porque as ovelhas se espalhavam e não tinha como tocar elas ali dentro e manejar elas. Foi quando eu fui conhecer o Border Collie de trabalho, inclusive na fazenda que eu estou hoje, que é no município de Guaimbê, do Arthur Baumgartner. E eles tiravam as ovelhas de dentro da floresta com o cachorro. Aquilo me encantou naquele momento, porque resolvia o meu problema. Então esse é o nosso trabalho, é o teu trabalho aí na Colômbia, é o meu trabalho no Brasil. E hoje com a internet, o nosso trabalho ele tem conexão mundial, mas o nosso trabalho é fazer o quê? Criar mecanismos para resolver os problemas de manejo de outras pessoas com o auxílio do Border Collie de trabalho. Nesse momento, começou a minha história no pastoreio. Porque durante 2 anos apenas, nós tivemos capim no meio, tivemos pastagem no meio do eucalipto. E depois não tinha mais como. Mas aí eu não queria mais sair desse universo do Border Collie de trabalho. E comecei a aplicar no manejo de outras áreas. A minha história ela é bastante conturbada no começo. Eu comecei num berço de pastoreio muito aguerrido, né? Era muito enfrentamento. Nós tínhamos que selecionar perros dando o tempo do removimentar, trabalhando de maneira eficiente e não uma maneira brutal. Naquele período de 2004, 2006 até 2007, os nossos cães eram gladiadores. Eles iam para o manejo para matar ou para morrer. E quando eles fugiam da situação, nós já rotulávamos, dávamos para eles o título de cães fracos. Quando, na verdade, a fraqueza era nossa. Eu trabalho muito isso, Juan. Coragem. O meu cão reflete aquilo que eu sou. Se o meu comportamento é agressivo, se eu sou inseguro e eu tenho medo, eu vou passar isso para ele. Durante algum tempo, você compra um cachorro bem treinado, adquiriu um bom cachorro. Ele vem de um condutor ou de um treinador com um treinamento muito bom e ele, durante um período de 60, 90 dias, ele ainda vai refletir aquele comportamento anterior. Mas se você manejar ele de uma maneira segura, de uma maneira amedrontada ou de uma maneira muito brutal, o tempo todo querendo que ele morda o rebanho e ele espante e assuste o rebanho, ao invés de controlar e conduzir, ele vai adquirir o seu comportamento e aquilo que estava lá para trás vai ser uma coisa que você perdeu. Então ele vai refletir isso. Da mesma forma que se ele fosse um cão que tinha um comportamento explosivo, muito bruto ou fraco, e você tem confiança e sabe o que está fazendo, você vai melhorar esse cão. Eu falo muito isso quando são clínicas de adaptação, condução e manejo. Tá. Bom, mas enfim, eu fiz isso em 2004, parei com as ovelhas no meio do eucalipto e a partir de 2007 eu comecei a usar isso no manejo de gado na forma geral mesmo, na pecuária bovina, que é o que tem na minha região. Eu estou numa região do estado de São Paulo, onde a criação de ovelha é muito reduzida, é muito pequena.
Ok. Quiero hacerte una pregunta, Eder. En essa necessidade, certo, que você viu de um carro que pudera ajudar no manejo de ovinos inicialmente, qual o qué tan fácil o difícil fue acceder a unos perros de boa genética? Porque seguramente tenían CAEs de no muy buena genética que podían hacer X trabajo de alguna forma, no a mejor forma seguramente, pero esa genética que você tem y viene trabajando a tantos años, ¿qué tan fácil o difícil fue acceder a esa genética? ¿Cómo llegaste a ese punto? Ô, João, eu acredito que é uma das melhores perguntas que a gente poderia fazer, né? Quando se fala assim, qual foi o mais fácil ou mais difícil de chegar e escolher a sua genética ou os cães que você vai trabalhar. Para mim, a resposta, tanto para o mais fácil quanto para o mais difícil, é a mesma. Foi parar de procurar o cachorro perfeito, porque esse não existe. Foi muito fácil começar a dar certo quando eu parei de procurar o cachorro perfeito e aí eu comecei a trabalhar aquele que eu tinha, porque tinha cães com muito boas qualidades, mas eu queria, de repente, cães que não precisassem treinar, chegassem prontos. E para quem quer o impossível, só a mentira vai satisfazer. Então não tinha como eu selecionar geneticamente cães que não iam ter problemas nenhum de treinamento. E o mais difícil também, para mim, foi deixar de procurar o cachorro perfeito. Porque é fácil, de repente, nós estarmos assistindo, temos conexões. Aqui no Brasil nós temos uma variedade maior de genética, nós temos muito mais adeptos do que na Colômbia, por exemplo, tem muito mais pessoas, né? E aí, de repente, eu estou com um cachorro em casa que está me dando problema em alguma coisa, e eu vejo alguém que tem uma linhagem que está muito bem naquilo que é um problema meu. E aí, ao invés de eu trabalhar aquele meu problema e buscar uma maneira de resolver aquele meu problema, eu quero cortar o caminho e buscar um atalho para pegar aquela genética e, de repente, descartar esse meu e aquele lá vai resolver o meu problema. Só que aquele lá, ele vem com uma solução para uma coisa que era um problema para mim, só que ele vem com outro problema que eu não conheço. Claro. E quando eu passei a essa ideia, por exemplo, eu comecei em 2004, esse pensamento só veio para mim em 2013. Foram 9 anos para quase 10 anos na escuridão, onde eu vivia buscando atalhos. Eu tinha uma boa leitura de rebanho e eu conduzia bem cães muito pouco treinados. E isso dava resultado. Só que quando isso pedia alta performance, quando eu entrei no mundo das competições e comecei a querer ter esse contato com as competições, porque é um bom intercâmbio, você vai na competição, você faz network com pessoas que você respeita, muitas vezes admira o trabalho, e isso é bom da competição. Só que a competição às vezes te rouba, te saca de você uma parte que é importante, que é o processo. Eu falo isso todos os dias, é aproveitar o processo. Quando a gente começa a querer só o resultado final, o destino, a gente deixa de aproveitar e aprender com o processo. E é quando nós vamos ter o quê? Um problema de que, de repente, num determinado ano deu tudo certo, no outro ano esse problema que eu joguei para debaixo do tapete aparece, e aí eu tenho mais um ciclo muito grande de insucessos, de problemas de retrocesso, porque eu simplesmente quis fazer uma coisa que não dá. Não dá para você ganhar uma corrida de 10 quilômetros correndo só 6. Dá para você aprender a correr mais rápido,
né? Mas não dá para você querer ganhar fazendo só 6. E quanto a essa questão de velocidade, eu volto aqui e te dar os parabéns, porque o que você está fazendo, eu digo que é acelerar e não ter pressa. Pressa é uma coisa, pressa você faz mal feito. Acelerar, você faz o quê? Busca o conhecimento e aplica aquilo com muito mais eficiência e você ganha tempo. Eu dizia assim, eu sempre falo no PEX da seguinte forma: pessoas que têm um conhecimento específico e muita experiência de aplicação prática são máquinas do tempo. Por quê? Você vai pegar, eu fazia um curso, por exemplo, eu fiz um curso com o Dick Hopper, um curso com o Simon, um curso com o Jonas Gustafsson, um curso com a Julie Hill. São pessoas que ao longo do caminho, da jornada de trabalho deles, o Danny Schilling, por exemplo, descobriram formas muito eficientes de fazer a mesma coisa que eu estou passando agora. Então, por que eu vou pegar e querer... É claro que todos nós temos que buscar o nosso lado autodidata e de descobrir nossa maneira de fazer as coisas, só que o conhecimento nos permite fazer o quê? Ganhar muito tempo. Nós vamos pegar aquela experiência que eles desenvolveram e aquelas práticas de trabalho que eles desenvolveram ao longo de 20, 30 anos de trabalho e vamos conseguir aplicar durante o processo de treinamento de um cachorro. É complicado. Então, tudo aquilo que sofreram bastante, lastimaram para poder conseguir chegar, nós temos hoje disponível para poder aplicar. Es complicado. Y creo que es como la oportunidad para resaltar lo que hablábamos inicialmente, que hablamos todo ese recorrido que você ha feito alrededor de pastoreio y cómo toda esa experiencia nació de una necesidad de manejar animais no campo y trascendeu depois a competizado, que ya ustedes con la Asociación Brasileira tienen sus propios capítulos por estados, hacen sus propias finais do campeonato brasileiro, que es ahora en mayo, creo que es en mayo, si no estoy mal. Entonces, esa digamos, necesidad de perros de trabajo, cães do trabalho, que inicialmente fue para trabajo de campo, ¿cómo se ha visto fortalecida o se ha debilitado por el tema de la competición? O sea, ¿se utiliza más ahora cães no campo y también na competición o más competición que campo? ¿Qué ha pasado con esa dinámica de esas dos cosas? Aí vem a melhor de tudo, né? Competições acontecem nos finais de semana, poucas vezes por ano. Uhum. O manejo de trabalho de propriedades rurais, de trabalhar com rebanho, pequenas, médias e grandes propriedades, acontece diariamente. Quando nós temos competidores que são profissionais de outras áreas, tem o Border Collie por paixão, por ser um amante do esporte, do pastoreio, e esses sim trabalham em centro de treinamento e usam só nos finais de semana de prova ou treinam só nos fins de semana. Essa é a vantagem do Border Collie de trabalho para mim. Ele é altamente inclusivo. Ele faz inclusão de pessoas de todos os meios. Ele se aplica a todos os mundos. Eu falo que é igual festa de rodeio. Na festa de rodeio tem um cara que escuta Nirvana e tem um que escuta Tião Carreiro. Então, e todo mundo se abraça e tá tudo certo. No pastoreio também é assim. Você vai ter um cara lá que tem um cachorro que é heavy metal e você tem um que é MPB. Então, nós vamos ter essa situação. Porém, essa inclusão, ela tem que ser dada a devida proporção. O manejo do dia a dia é o que vai selecionar os cães de trabalho. Uhum. Porque tem que ter algo que ele faça que seja vital para que a raça exista. Porque o esporte, nós estamos sujeitos a todo tipo de alteração.
diariamente nós vivemos aí sob a pressão de que pode vir algum extremista e achar que o que nós fazemos, de alguma forma, tem que ser brecado, porque desrespeita a algum sentimento de alguém que pensa que aquilo ali, de repente, tem alguma situação de maus tratos ou não proporciona bem-estar. Quando, na verdade, o que nós fazemos é cientificamente trabalhado. Por exemplo, eu tenho contatos, eu tenho aluno dentro do programa do PETS que está defendendo, a Luísa Nunes, por exemplo, recomendo muito que fale com ela também, está defendendo, vai fazer o doutorado dela em cima do manejo de rebanhos, grande. com border collie de trabalho. Mas olha aonde foi a profundidade do estudo dela. Ela é zootecnista. Ela começou a treinar a border collie dela desde o início, para ela aplicar todo o processo e depois ela poder falar com propriedade, com autoridade, sobre os efeitos do bem-estar provocado pelo manejo do cão de trabalho. E isso daí para nós vai ser o quê? Documentários zootécnicos, tecnicamente e cientificamente provado para nós podermos usar. Da mesma forma que eu vou sempre falar isso aqui, Juan. Para a gente mexer bem com o border collie de trabalho no rebanho, nós temos que nos capacitar para trabalhar rebanhos. Entender o que o rebanho necessita para poder se deslocar de uma maneira muito mais eficiente, mais fluente, sem fugas, sem enfrentamento, é isso que vai nos ajudar a ter melhores cães de trabalho, a preparar melhores cães de trabalho. Quando nós entramos para uma situação onde nós vamos impor a nossa vontade no cão e no rebanho, nós temos que entender o seguinte: todo o erro do processo é nosso. Quando nós temos a humildade de entender que esses cães há mais de 200 anos trabalham com rebanho, e o rebanho desde sempre é rebanho, então nós temos que aprender com eles e não o contrário. E quando nós permitimos fazer parte do processo e conectar, eu conectado com o meu cão conectado com o rebanho e eu entendendo o que eu quero da situação. Sabe como que isso veio para mim de uma maneira mais clara? Quando eu comecei com o Border Collie, eu passei por muitos processos eu costumo dizer aqui, tolice mesmo, idiotice. O ego era muito grande, então quando alguém falava que eu não conseguiria fazer alguma coisa, por teimosia, eu ia lá para tentar fazer. E eu estou dizendo tentar porque quem tenta não consegue. Então, se eu tivesse ido lá e feito, eu poderia contar aqui para você só história de sucesso. Mas muitas vezes eu fui para trabalhar rebanho e além de não conseguir fazer o trabalho, teve situação de uma vaca ou um touro botar eu e o cachorro e o cavalo para ir embora. Porque eu fiz o quê? Todo o manejo da maneira errada. Eu fui medir forças ao invés de eu usar uma maneira inteligente de aproveitar o trabalho do meu Border Collie. E como isso começou a acontecer? Porque eu descobri que era aquilo que eu queria. Primeira coisa que eu falo, você hoje tem 100% de certeza que você está convencido que independente de competições, independente de ter o melhor ou de ter o pior, você vai continuar tendo um Border Collie de trabalho porque faz sentido para você. Sim. Não depende dos outros. Eu costumo dizer o seguinte, se o meu cachorro basta para mim sem ser campeão, se ele for campeão é só um bônus. Mas eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que curtir esse processo. E isso para mim fez todo sentido. Quando eu comecei a ir para o campo, como eu tinha uma experiência em trabalhar rebanhos, e eu fazia isso sem o cachorro, eu passei a ir para o campo e entender que eu não precisava fazer o rebanho trabalhar do jeito do meu cachorro, porque o rebanho já tinha um bom manejo. Porque se sem o cachorro o trabalho acontecia, com o cachorro teria que simplesmente tornar a minha vida mais simples e mais eficiente.
Aí o que a gente começa a entender? Poxa vida, quando eu vou empurrar o rebanho, quando eu vou trabalhar o rebanho, o que eu faço? Eu vou lá e toco o rebanho para cá. Agora que eu estou com o cachorro, porque eu vi alguém trabalhando em um lugar fechado, pequenininho, bota o cachorro lá e sai na frente e vai andando e o cachorro vai trazendo o rebanho para mim? Será que aquilo vai acontecer dessa forma? E aí, quando eu ia para o campo, não acontecia. E era muito pelo contrário, você colocava um cachorro sozinho lá, com 150, 200 vacas, a vaca colocava ele para correr e eu só me frustrava. Quando foi que caiu a ficha? Peraí, se eu quero conseguir fazer isso acontecer, por quê? Se você tem que fazer um trabalho de fazenda, agora eu vou direcionar isso para o campo, né? Quem trabalha com gado, os ganadeiros. Se o teu protocolo sanitário, teu protocolo veterinário, te fala, hoje você tem que fechar as vacas no curral tal hora, porque vai fazer um protocolo. Você tem que fazer. Se o cachorro vai te ajudar ou não vai te ajudar, você tem que fazer o trabalho. Então, o que eu comecei a fazer para preparar as pessoas? Eu falava o seguinte, ó, comprei um cachorro hoje, vou começar a trabalhar agora, eu vou lá para levar ele vai comigo hoje, mas ele não preparou meu rebanho ainda. Se no primeiro dia ele for e voltar comigo do campo, mesmo que ele não trabalhar o gado, eu já estou satisfeito. Por quê? Eu já estou começando a estabelecer uma direção e um propósito para ele. No segundo dia que eu for fazer, e eu tive que concluir o trabalho, senão meu patrão não me paga, senão se o gado for meu e eu que faço, e o meu serviço não vai ficar feito. Eu tenho que fazer um protocolo de implantes para poder fazer IATF, ou inseminação, ou vacina, seja o que for. Na segunda vez, uma vaca ficou para trás, eu já falo para ele pegar e ele empurrar ela, ele já empurra. Ele percebe que é aquilo que eu quero, na outra vez eu já não preciso ficar ensinando. Ele vai começar a fazer. No primeiro dia, de repente, eu tirei só 1%, 2% de trabalho dele, no segundo já foi para 15, 20%. Você vai ver que com uma semana, duas, não vai um mês, mano. Não vai um mês. Se você dentro de um mês, por 10, 12 vezes trabalhar com um cachorro num rebanho, não vai um mês. Isso desde que eu estou falando que você tinha um cachorro que já trabalhava, mesmo preparado por outra pessoa. Você consegue que ele entenda o trabalho e aí você construiu essa relação de trabalho. E o trabalho acontece, porque você só vai ter um rebanho que não conhece o cachorro nos primeiros dias. Depois que você apoiou, fez ele ganhar daqueles indivíduos que enfrentam mais e fez o rebanho entender que a direção é a outra, tá ótimo. Ah, mas eu quero que o meu cachorro busque e traz o rebanho para mim. Não tem problema. Implanta o manejo daqui para lá, quando você pode ver o que está acontecendo e apoiar o seu cachorro, que depois de alguns dias que isso está sendo feito, pode mandar seu cachorro buscar o rebanho que ele vai trazer, não tem problema. Sim. E aí eu volto para outra questão do que eu penso do pastoreio no Brasil hoje. Por que o pastoreio está crescendo muito na pandemia, João? Por vários motivos. As pessoas tiveram que ficar em casa. Independente da situação, quem tinha cachorro para trabalhar começou a ter mais tempo. Porque ficou essa questão de trabalhar em home office. As pessoas começaram, quem tinha propriedade rural, correu para a propriedade rural para ficar longe da aglomeração de pessoas. E aí fez o quê? Eu vou trabalhar meu cachorro. E com a internet, nós avançamos 5 anos em um. Se não houvesse pandemia, isso que nós dois estamos fazendo aqui hoje não seria possível. Porque nós estaríamos presos no nosso mundinho trabalhando aquilo que a gente vinha fazendo. E com a pandemia nós tivemos que aumentar a conexão, porque o digital ficou algo muito simples de se entender. Eu costumo dizer o seguinte, senhoras que nunca compraram pela internet viraram ávidas consumidoras de produtos de internet. Porque aprenderam a pesquisar e procurar. E as pessoas que não tinham acesso à informação de pastoreio passaram a ter os canais. Por exemplo, eu não sei o que você fazia nesse sentido há um ano atrás, mas talvez não fosse um trabalho tão forte nessa direção de levar o conhecimento do pastoreio para as pessoas. Sí, es muy diferente. Ha sido mucho más crecimiento este año atípico de pandemia que otros normales.
es verdad. Por exemplo, eu até abril, março, abril do ano passado, eu tenho que falar a verdade, eu falava assim, esses treinadorzinhos de internet não faz cachorro, porque fica no celular e não vai treinar. E, de repente, no dia 15 de junho do ano passado, eu comecei a virar esse treinadorzinho de internet, blogueirinho, falando para todo mundo, ó, vamos mexer com o cachorro. Só que o que foi o meu objetivo? Uma mudança. Eu comecei a fazer live de treinamento, né? E em situação de campo real. E foi assim um crescimento muito grande para mim, porque muita coisa deu errada e tá tudo gravado lá. E assim, hoje as pessoas que estão trabalhando, que estão assistindo, falam para mim, você, tal coisa que deu problema, né? Eu falei assim, é que no dia estava tudo bonito. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E agora as pessoas veem que realmente foi difícil fazer aquilo. Para fazer ao vivo, você está sujeito a se expor, é o que você está fazendo aqui, né? Se expondo. Só que da mesma forma você está levando a tua mensagem, né? A gente está carregando a mensagem para poder falar para as pessoas. Olha, esse é um caminho extremamente viável, é uma realidade, não tem mais volta. O Border Collie de trabalho, a nível de mundo, não tem mais volta, é só crescendo. Por que eu te falo que é só crescendo? Porque as pessoas que vão para o Border Collie de trabalho têm uma mentalidade muito diferente. Porque quando você se convence, nada que está à tua volta vai te dizer o contrário. Quando você está na dúvida ou não está convencido, você ainda não entrou. Você pode até comprar um cachorro, mas você ainda não está no Border Collie de trabalho. Por quê? Você está no Border Collie de trabalho quando você se dispôs a trabalhar esse cachorro. Independente se você comprou um campeão ou se você comprou um filhote. A partir do momento que você se permitiu passar pelo processo e se comprometeu pessoalmente, ó, eu me comprometo comigo mesmo a ter essa experiência. Eu desconheço quem teve essa experiência que voltou atrás. Sí. Porque é mágico isso aí, né? É uma coisa mágica. Sí, definitivamente. Te dá uma satisfação pessoal muito grande. Es realmente, como estás diciendo, es magia, es algo mágico. Realmente yo viajé primero a Chile, ahí compré un CAE do Andrei, do Las Martinas, não tinha nada de treinamento, nada. Traje aqui a Colômbia, neste momento acho que ele poderia participar no Open, quizás no va a ganar, más tem pues algunas habilidades y más en ese proceso de aprendizaje, yo creo que es más lo que él me enseñó a mí, lo que yo enseñé a él, más es un crecimiento en humildad, no sé, conocimiento, en experiencia, pero sobre todo humildad. Le enseña a uno realmente muchas cosas muy importantes sobre apoyo, sobre equipo, sobre muchas cosas muy importantes. Y nada, quisiera como preguntarte pues dentro de esa experiencia que ya no estoy cierto cuántos años vos vas participando en las pruebas, no a BBC, me imagino que da fundazado, miembro fundador, muchos años ya participando. Y has visto, de acuerdo a lo que estabas hablando, cómo va creciendo el tema del pastoreo, gente que piensa, vaya diferente sobre cada de trabajo. Eh, en este momento, aquí en Colombia, estamos en la conformación de Asociación Colombiana de Pastoreo. Nada, son muchas personas, grupos de personas que han trabajado con CAES en otros deportes, otras disciplinas por muchos años, pero creo que es una oportunidad, ¿cierto?, para acercarnos de pronto a esa experiencia que ustedes o vosotros han tenido en Brasil. ¿O qué acha você, qué piensas de el futuro para Colombia, sabiendo que aquí en el momento ya tenemos perros de trabajo, de las Martinas, tenemos pues algunos perros hace unos años, yo ya tengo también unos que crié, ¿cierto?, también de crianza mía, 3 cachorros en este momento, y estamos trabajando en ese tema.
o que acha você da futuro para pastoreio na Colômbia? Que temos de frente? Ó, o que eu posso dizer, assim, uma coisa que eu vou falar e isso fica gravado, que aí pode me cobrar daqui a algum tempo. É um caminho que vocês já estão fazendo que é exponencial. Não é um negócio que vai crescer. Ah, eu vou crescer, esse ano vai crescer 3 pessoas, 4 pessoas. Não. Hoje o nosso caminho de convencimento ele é extremamente mais rápido. Por quê? Você já está no caminho. E o que eu vou te dizer, João, assim, a minha dica para você, eu sou fundador da Associação Brasileira, Associação Paulista, Associação do Oeste do Estado de São Paulo, fui sócio da Associação Gaúcha, sócio fundador da Associação Mineira. Eu tô na comissão técnica da Associação Brasileira desde 2010. A associação foi fundada em 2005. Eu fiz parte da gestão da chapa, fui conselho fiscal, depois participei, entrei para a associação, para a comissão técnica, por justamente eu gosto da competição. Eu tenho uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande pela competição. Mas por quê? Porque ela coroa o trabalho do campo. Eu não penso na competição como fim. Eu penso dela como um avaliador do processo. A competição, para mim, é o seguinte: hoje nós temos poucas ferramentas de aferição, para você poder falar assim, olha, qual que é o nosso método de avaliação? Nós não temos um método de avaliação para o campo. Hoje nós começamos a ter parâmetro, que é a eficiência. Olha, eu fazia esse manejo sem cachorro, eu demorava 40 minutos. Agora eu estou demorando 20. Olha, eu usava 3 pessoas para fazer esse manejo. Hoje eu uso uma com 2 cachorros. Ah, mas eu tirei o emprego de alguém? Claro que não, eu capacitei uma pessoa, eu preparei uma pessoa com mais conhecimento, com mais vontade, capacitei para fazer aquele trabalho, e aqueles outros 2, eu otimizei o trabalho deles. Enquanto esse está buscando o rebanho no campo, aqueles 2 que estavam com ele a cavalo podem estar preparando o curral. Está preparando a vacina, está preparando o medicamento, consertando uma cerca, preparando a situação. Isso vai só ganhando resultado. E a competição nos permite o quê? Isso aqui, ó. Muito provavelmente, se não houvesse uma competição para eu postar uma foto, ou para outra pessoa me conhecer, ou isso, aquilo, nós não teríamos esse contato hoje. Porque é o nosso único sistema de medição. É a competição ainda. Eu quero saber qual é o melhor cachorro do Brasil. Não tem uma prova de campo hoje avaliando as propriedades rurais, as fazendas, para você falar. Olha, o melhor cachorro do Brasil na categoria tal é aquele que ganhou o campeonato ali. Uhum. Porque é uma coisa muito subjetiva. Uhum. Eu pegar e falar assim, ô João, o meu cachorro é melhor que o seu. Aí você vai falar assim, mas no quê? Se a gente não está avaliando a mesma coisa. De repente o meu cachorro está no boi, o teu cachorro está trabalhando com ovelha. Aí, quando a gente nós pegamos e vamos fazer uma coisa para padronizar, aí simplesmente eu falo assim, agora nós vamos competir no mesmo percurso, no mesmo rebanho, na mesma situação, julgado da mesma forma, e isso constrói um sistema de avaliação. Nosso objetivo. É o melhor que existe? Não. Poderia ter um sistema melhor, mas hoje é o que tem, o que funciona e o que atrai pessoas. Justamente é esse o detalhe. Por quê? Porque ele é possível de ser feito. Uhum. Nós não podemos comparar, por exemplo, a propriedade rural, ela tem várias situações. Nós temos uma propriedade que é montanhosa, outra que é no alagado, outra que é na areia, outra que tem pedra, outra que tem árvores. Então, nós não temos como, em todas as regiões, padronizar o ambiente para falar que esse é melhor. Não. Para mim, sempre vai ser assim. Qual o melhor cachorro que tem para mim? Para mim, é o que faz o que eu preciso. Outro dia me falaram assim, poxa, mas o cachorro do fulano... Então... Mas é dele. Por que você... Não.
Por exemplo, pode ser que aquele cachorro eu não conseguiria conduzir ele. Tem muitos cães que eu considero extremamente bons e com resultados melhores que os meus, mas eu tenho a convicção, pela maneira de trabalhar e pela minha maneira de trabalhar, que, por exemplo, ele é bom e é melhor, que tem melhor resultado que o meu, porque ele está na condução de uma outra pessoa que aplica outra maneira. Na minha realidade, por exemplo, eu não conseguiria ter os resultados dele. E a competição me ajudou para isso. Então, para vocês na Colômbia, o que eu recomendo, né? Se, no caso, assim, uma sugestão. Primeiramente, se preocupar em fazer bons cães, treinar os fundamentos e usar um mecanismo de competição como a questão de, assim, são eventos de reunião. É claro que tem a adrenalina da competição. Oficializa isso, coloca o percurso, o julgamento, faz isso, mas não deixa isso roubar a essência. Que a essência é o quê? Aproveitar o processo, aplicar isso bem no campo e vir para o campo e trazer isso aqui para a pista. Vocês, por exemplo, já começam muito melhores que nós. O Brasil, quando começou, nossa informação era muito pequena. Eu estou hoje na fazenda que é um dos berços do pastoreio. É da família que trouxe para cá em 1993. Baumgarten? Exatamente. O que aconteceu? Ele foi para os Estados Unidos e teve um período lá e conheceu. Quando ele comprou os cachorros, ele veio para o Brasil, ninguém sabia mexer. Ele teve que voltar para lá e pôr um anúncio no jornal para contratar alguém para vir ensinar. E passou 2 anos. Aí o que eu te comento? Hoje, nós vamos colocar de 1994, 1995, até agora vamos colocar 2019. Vamos colocar todo esse período aí. O que você aprendeu hoje, ou melhor, até hoje, o que você aprendeu... quando você começou, João? Há 2 anos. Então, o que você... Eu fui no teu Instagram, né? Eu fui estudar minha matéria de trabalho. Você, por exemplo, o que você já consegue fazer hoje com 2 anos, o pessoal que começou no meu tempo demorava 4, 5. Então, o que eu penso para a Colômbia? Começa pequeno, uma associação, por exemplo, se você tiver muito poucos membros, vamos colocar que você tem menos de 10, 12. Monta um núcleo primeiro. De repente, eu estou falando, se quer documentar e fazer... Não, tudo bem. Mas se tiver muito pouca gente, começa com um núcleo. Não se preocupa nesse momento em fazer números. Mas se preocupa em quem está dentro do grupo está satisfeito com o resultado. E o que é o resultado? É você ensina uma coisa que você aprendeu, o outro ensina uma coisa que aprendeu, vocês crescem juntos e quem está à volta vai entrar por quê? Porque está vendo o resultado de vocês. Nós tivemos aqui momentos de muita ingenuidade da nossa parte de querer crescer rápido em números. E da mesma forma que cresceu em números, nós perdemos qualidade do conjunto. Por quê? Entram pessoas que não têm nenhum compromisso com o Border Collie. E uma coisa que eu digo a você, eu tô desde 2004 com isso, estou na Associação Brasileira desde 2004. Eu não falo muito dessa questão de associações, ou cargos, ou funções, porque eu falo o seguinte, eu estou como membro da associação, da comissão e da diretoria, mas como associado, sem fazer parte de nada disso, eu sempre consegui trabalhar igual. As associações te dão essa oportunidade. Se você é um associado, independente de você não ter cargo nenhum, você pode trabalhar como qualquer um, inclusive como presidente, trazendo pessoas, tomando eventos, fazendo eventos e tudo mais. Não precisa de um cargo para isso. Então, você é um multiplicador de conhecimento. Então, o que eu te recomendo para a Colômbia? Juan, você aprendeu uma coisa hoje. O mais rápido que você puder, aplica isso para você
e ensina quem você puder. Até quem não quer aprender. Passou o cara na rua lá, vem cá aprender um negócio. Por quê? Quando você ensina, você aprende 2 vezes. E todo mundo gosta de aprender uma coisa. E tem gente que você vai ver o seguinte, tem pessoas que quando ela descobriu o esporte, vamos dizer que você faz uma competição aí, e na primeira competição tem 3 ou 4. Na segunda já. E aí um daqueles lá que não achou que não ia conseguir nem fazer a prova, vai e completa a prova. Aí o bichinho do pastoreio já pegou ele. Não tem mais como ele voltar atrás, porque ele viu que ele é capaz. E como é que nós tornamos isso capaz? Nós vamos levar a instrução, trabalhar isso. Você começa com o grupo que você tem. Muitas vezes você vai ter que emprestar um cachorro teu para alguém, vai trabalhar em conjunto, vai ajeitar, vai mexer com o cachorro de outras pessoas. Vai ter que lembrar que quando nós queremos o coletivo, nós temos que abrir mão do pessoal. Você provavelmente está trabalhando e está encabeçando essa questão da associação. Você vai ver que, por mais que você seja prejudicado, você nunca vai ser visto como vítima. Porque sempre vão imaginar que você está fazendo isso em benefício próprio. Quando, na verdade, você vai estar fazendo o quê? Abrindo mão do seu tempo, da sua qualidade de vida, da sua tranquilidade, para poder pensar em coisas para os outros, vai gastar dinheiro. Tempo. E vai ser visto como um aproveitador, você entendeu? Se você fizer uma propaganda sendo presidente da associação, vão cobrar para você o que a rede de televisão não cobra. Então, só que o que eu vou te dizer? Eu trabalhei na formação dos grupos. Independente dos que criticam, lembra do seguinte, esses daí, não usa eles, os haters, né? Eles são o nosso melhor indicador de sucesso. Quanto mais haters você tem, mais sucesso você está fazendo. E aí, usa eles debaixo do pé para te empurrar como mola. Sim, já temos, por quê? Já temos alguns haters. Eu imagino. Mas eu te peço para avaliar outra coisa. Quem falar mal de você, nunca está fazendo mais que você. É certo. Porque quem está fazendo alguma coisa ou está fazendo mais que você, ele não vai falar de quem está fazendo, porque ele sabe o trabalho que é fazer pelo coletivo. Então, aproveite esse momento, não dependa da aprovação dos outros, porque você já está no caminho, você ama o cachorro de trabalho, isso aí está claro. Aproveita o grupo na Colômbia, porque vocês vão ser os pioneiros. Lembra as pessoas que estiverem entrando com você, que é o seguinte, ó. Eu estava aqui, eu anoto tudo que a gente vai estar falando e tal, e eu vou pegando os insights da situação. Mas é o seguinte, para eles lembrar que quando for lá daqui 30 anos, 40 anos, e alguém estiver muito bem trabalhando isso aí, eles vão perguntar, poxa, quem que começou isso aqui? Aí vai ter lá na data de fundação, na ata de fundação lá, ó, Joan, mais tal pessoa e tal pessoa. E pode saber que você pode contar com a gente aqui no Brasil, pode contar comigo o que precisar e tiver o meu alcance, eu vou contribuir da maneira que eu puder, porque cada núcleo que forma, se você hoje tem só um para ajudar você, daqui uns dias você consegue mais um e ele mais um, vocês cresceram 100%. Entendeu? Aqui no Brasil, nós estamos há muitos anos. E o nosso grupo, relativamente, ainda é pequeno pela dimensão do nosso país. Mas hoje nós já vemos a exponencialidade. Eu comecei com o PEX, né, que é o Pastoreio Extreme, um trabalho num horário que ninguém acreditava. Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer às 3 horas da tarde, que é um horário comercial. As pessoas comercial não tinham acesso. Aí me perguntavam assim, mas por que você está fazendo nesse horário sabendo que as pessoas estão trabalhando? Eu falei, porque eu não estou atrás das mesmas pessoas. Eu estou trabalhando uma frequência diferente porque o país é muito grande. Claro. E eu quero justamente encontrar as pessoas que eu não conheço.
E aí vem uma outra dica para você, João. Você vai enfrentar muito isso. É comum a gente ficar sofrendo para manter as pessoas que querem ir embora. Porque a gente acredita que essas pessoas são de fundamental importância, quando na verdade você vai ficar carregando. E o barco já é pesado e nós estamos na corredeira. Por que você vai remar contra a corredeira com alguém que não quer remar com você? Pasa muito, pasa. Okay. Então o que você faz? Não vai maltratar ninguém, nem dar uma remada na cabeça dele, embora dá vontade. Mas o que você faz? Encosta no barranco e fala, eu tenho que seguir sozinho e encontrar quem quer seguir comigo. E você vai ver que se você continuar e persistir, não tem como não crescer. Uhum. Uma coisa é o seguinte, né? Eu comecei a fazer esse trabalho e tem horários. Eu conheci pessoas incríveis, inclusive estou conhecendo você hoje, pessoalmente pela internet. Mas é assim, ó. Eu falo desse jeito porque eu aprendi isso há algum tempo. Qualquer um treina um border collie de trabalho. Qualquer um dá conta de, na verdade não é assim, qualquer um dá conta de aplicar o treinamento num border collie de trabalho. Mas tem que deixar de ser qualquer um para conseguir ir até o final. Oh, isso está muito grande. Então, quando você está nessa questão de já estar fazendo, no caso teu que já está na estrada, você já deixou de ser qualquer um faz tempo. Uhum. Por quê? Porque os qualquer um vão desistir no começo, no meio, porque se eles passarem do meio, eles também não voltam mais atrás. Uhum. E uma coisa que é muito comum, né? Esse começo é sofrido. Mas é só começar que começa a melhorar. Sim. Eu falo muito isso na questão de... Eu comparo com atividade física, né? Todo começo de atividade física é muito dolorido, né? E você vai ver que durante o processo também, toda vez que começa a doer muito, a gente para querer que para de doer. Aí para de doer, você volta a fazer, vai doer de novo. Por quê? Você não condicionou. E trabalhar com pastoreio também é isso. Tem muitos dias que a gente não consegue realizar o trabalho e dói muito, né? É uma frustração muito grande. E a outra coisa também, a gente tem que ser sem vergonha, mas que anda por princípios, né? Sim. Porque tem dia que nós vamos ter que abandonar nosso amor próprio e entender que nós fomos fazer alguma coisa lá e deu errado. Por exemplo, eu já fui em competição, saí de casa convencido de que eu ia ganhar. Eu era capaz de apostar aquilo ali, e eu cheguei muitas vezes a apostar. Até teve uma situação que eu apostei com um pessoal que era muito mais fraco que eu, entre aspas. E eu vou te contar a história como é que era. Eu cheguei a propor que era assim, quem perdesse ia dar banho nos cachorros de quem ganhasse. Eu gastei mais de 1h30 lavando o cachorro, tá? Só pra você ter uma ideia. Mas eu fiz com... reais, porque sim. E assim, e fora o bullying, né? Que daí todo mundo vai tirar o sarro. Claro. Bueno, cayó la conexión de Eder. Vamos a ver si le puedo volver a invitar. Oi, Juan. Desculpa, foi culpa minha aqui, porque eu tinha deixado gravando a live e eu esqueci de deixar liberado espaço, então ela bloqueou por conta de falta de espaço. Então, só aproveitando essa situação, então, de voltar para a questão da Colômbia, eu acredito no crescimento da Colômbia, mas eu vou te dizer que eu acredito muito mais que você vai fazer o teu pessoal crescer à medida que você capacitar a si mesmo, né? Você se capacitar para trabalhar os rebanhos, mano. Por quê?
vai ter sucesso a implantação dos manejos quando você trabalhar bem os rebanhos e mostrar para os proprietários, os pecuaristas, os criadores de gado, os criadores de ovelha, a eficiência, a produtividade e onde isso afeta no bolso, na economia. Então, stockmanship, para muitos poderia parecer bobagem esse relacionamento com o rebanho, entender como o rebanho pensa e tudo mais. Mas para nós que trabalhamos pastoreio, é vital. É uma ferramenta fundamental para a produtividade e eficiência. Eu evoluí de maneira absurda depois que eu comecei a estudar isso. Eu fazia de uma maneira autodidata, com o que eu aprendi com o pessoal mais antigo. Mas ainda tinha muita política do enfrentamento. Eu ia subjugar o rebanho. Quando não queria andar, era pau, toca, vai, empurra. Quando, na verdade, o que faltava era simplesmente nós treinarmos também o rebanho. Uma questão, o bom cachorro de rebanho, né, de gado, por exemplo, o cachorro ganadeiro. Ah, mas eu tenho rebanho, muito rebanho. Vocês também devem ter propriedades aí que tem muito rebanho. Aí como é que vai fazer? Todo dia o cachorro vai encontrar um rebanho diferente, que ainda não conhece cachorro, e aí a briga vai ser dura, a luta vai ser grande. E é ao contrário do que a gente pensa. Por quê? Vamos dizer que você tem uma propriedade com 5.000 cabeças de gado, aí alguém vai trabalhar em relação a isso, e todas as pastagens têm entre 200, 300 cabeças, então são lotes grandes. Aí eu vou começar a trabalhar esse lote. Hoje eu trabalho o lote 1, meu cachorro não conhecia, mas pegou um lote todo sem trabalhar. A gente chama aqui de chucro, né? Quase que um selvagem, né? Um lote sem conhecimento do cachorro. Amanhã eu trabalho o lote 2, que também está chucro, não conhece o cachorro. É um lote sem nenhum trabalho. No outro dia eu trabalho o lote 3, que também não conhece o cachorro. Só que o cachorro começou a conhecer o comportamento do rebanho que não conhece. E aí você fala, mas o lote 4 e o 5 está muito mais fácil de trabalhar que o lote 1. Só que você não percebeu que nesse processo você e o seu cachorro cresceram muito. Porque você começou a testar e ver onde você pode ajudar mais. O teu cachorro parou de morder sem precisar e começou a corrigir aquele que ficava para trás. Deu espaço. Eu vou falar muito isso. Menos é mais. Quando você sustenta a posição que você está para que o rebanho se movimente na outra direção, é muito mais eficiente do que você pegar e atacar para que ele se movimente para lá. Por quê? Você vai criar um descontrole muito grande. Porque o cachorro é predador. Se a presa tiver certeza que ela não escapa, ela vai enfrentar. Então, toda vez que você vai conduzir um rebanho, fecha uma porta, mas deixa aberta a porta que você quer que ele passe. Controlar rebanho e conduzir rebanho, eu falo dentro do PEX assim, é gestão de fuga. Não existe dirigir o rebanho com o volantinho aqui, não. Eu estou fazendo a gestão da fuga. O que eu faço? Eu bloqueio para onde eu não quero que ele fuja e eu deixo aberto onde eu quero que ele fuja. Porque o movimento do rebanho em relação ao cachorro nada mais é do que ele está fugindo da presença do cachorro. Claro. E eu coloco o cachorro onde eu não quero que o rebanho vá. E depois que eu criei o movimento, tudo acontece. Por isso que eu falo muito da importância da gente criar os recursos de condução lateral para um cachorro, né? Um rebanho muito grande, né, Juan? Você trabalhar com 10, 15, 20 ovelhas, teu cachorro tem um poder incrível sobre isso. Agora, você pegar alguém que tem 200, 300, 500, se ele não aparecer lateralmente, ele vai ter o quê? As patas e a traseira das ovelhas para ele morder. Porque elas nem vendo ele, elas não estão. E aquelas que estão na frente... Desculpa. Aquelas que estão na frente, elas não vão sentir nenhuma pressão do cachorro. Então, o que eu digo? Você vai trabalhar rebanhos grandes, você tem que ter recursos para esticar o rebanho. E é onde entra o treinamento de qualidade. E é isso que vocês estão fazendo aí. Estão pesquisando,
estão se instruindo para Excelente. treinar com qualidade. Sí. Antes, nosso cachorro só tinha 2 comandos, que era um para sair de perto da gente e o outro para a gente fazer sair de perto do rebanho. Ajá. Porque, para você ter uma ideia, talvez você tenha passado por isso já, né? Que você começou também, que pegou bons cães, mas se você passou por isso, você vai entender. Quando nós começamos a correr prova, 2005, 2006, ou você dava um away ou um cambai num cachorro, ele só ia te obedecer de novo na hora que ele chegasse com o rebanho aqui embaixo. Ujú. Por quê? Não adiantava, a gente condicionava ir buscar e trazer. Quem queria parar um cachorro numa corrida, você dava um away, ele vai cruzar para o cambai, você queria fazer um lie down, ou um deita, ou um fica, Ujú. mas o que ele obedecia? Nunca. Na cabeça dele ele estava naquela pilha, eu tenho que buscar, eu tenho que buscar. Como un E como un hoje não. robot, más bien, como robotizado, como un robot. Como, o Exato. siendo así tipo androide, va y trae como una máquina y ya. Exato. Não Ujú. tinha, não, e era assim, era uma máquina com recursos limitados, né? Só tinha 2 botões para apertar e não tinha mais nada, né? E hoje nós temos aí uma condição de recursos fantásticos. Eu trabalho de uma forma um pouco diferente do convencional, né? A maioria das pessoas colocam o cachorro para controlar o movimento de forma circular e vai construindo todo o seu treinamento a partir dali. Eu fiz isso por 10 anos. Ujú. Aí me veio um pensamento que aquilo que é natural do cachorro, eu aproveito e aprendo com ele. E aquilo que não é natural, eu treino. Então, o que eu vou treinar primeiro? Aquilo que não é natural. E para um Border Collie, não é natural começar o quê? Daqui para lá. Nós começávamos sempre como? Solta o cachorro ainda sem treinamento num rebanho, encosta no rebanho e afasta ele do rebanho. E conforme isso for sendo entendido, você começa a criar os movimentos. E é um trabalhar de fora para dentro, de longe para perto. Da maneira que eu trabalho, eu penso justamente naquele funcionário da fazenda, aquele ganadeiro, aquele campeiro, que ele não vai conseguir trabalhar esse cachorro dessa forma. Como é que vai fazer sentido para ele? Que o cachorro vá com ele. Perto. Ujú. E a qualquer momento que ele precise, se ele chamar, o cachorro volta. Ujú. E quando a gente treina isso, quando nós treinamos isso no início, nós fazemos o quê? Até para pegar um cachorro depois é difícil, né? Quem já começou um cachorro é difícil. Por quê? Porque na cabeça dele ele tem só que circular para não deixar o rebanho fugir dali. E da maneira que eu trabalho, eu construo daqui para lá, faço ele pegar as fugas, uso muito a cerca no início da construção, faço ele pegar a fuga, trabalhar na cabeça, controlou a fuga para cá, controlou a fuga para lá. Todo ponto que eu estiver trabalhando, eu chamar, ele vem. Por quê? O meu entendimento é que no início eu faço com ele até ele poder fazer, ele saber o que fazer. Então eu faço com, ele faz depois para mim e depois ele faz por mim. Eu acredito que você já tem cachorro que já está fazendo por você, que é aquele cachorro que já trabalhava muitas vezes, só que depois de um certo ponto e de um certo entendimento e comunicação, hoje ele dá algo a mais do que você esperava. Ujú. Porque ele já, você fala, mas ele está lendo os meus pensamentos, não é? É que a comunicação ficou tão eficiente Es que más o rápido. menos é mais acontece. Ujú. Sí, eso es algo pues bastante especial dentro del crecimiento de los cachorros, que él esté en momentos que van top hacia arriba, llega un momento que se estabiliza, de pronto baja un poco, pero ya después es como que el nivel que entiendes cachorro, el cachorro entiende, o sea, es más rápido, ¿no? Antes de dar comando o silbato, cachorro já está fazendo o que você, o que ele faz. E é muito importante. Aquí tenía un comentario de Sergio. Sergio es un amigo de aquí de Colombia que también tiene mucha experiencia con Border Collie, más en deportes, en agility, más es muy interesado en esto, fiz curso
virtual con las Martinas, y también me imagino pues que él quiere estar con otro amigo con el que trabaja en la iniciativa de Border Collie. Quería que hiciera pues un resumen de lo que estabas comentando en cuanto a la expectativa pues que se tiene para todo lo de Colombia, todo lo que vamos a, digamos, a seguir desarrollando pues en el proceso que tenemos ya. Sergio, Juan Camilo también está enterado para que participaste también ahí en esa parte. Eh, Básicamente eso, ¿cierto? Y en la oportunidad que tenemos, no solamente desde lo deportivo y de las competencias, sino en el trabajo de campo. El trabajo de campo definitivamente no se puede perder. Es algo que desde el principio hemos tenido pues como un fundamento con Andrei, y es que vamos a imponer o implementar el perro de trabajo en labores de campo. Ya hemos estado hablando con eh, ganaderos pues de ganado de carne y también de leche, leiterías también para trabajo con CAES, y hay muchas expectativas y gente que quiere ver perros trabajando ya en el momento. Eh, pero pues en base a eso pues vamos como tratando de derrumbar esos mitos del estrés, del bienestar animal, de todo lo que hablábamos inicialmente con Eder, y vamos pues paso a paso con eso. Eh, no sé de pronto, Sergio, si quieres preguntar algo puntual a Eder ahí sobre de pronto lo que no entendiste ahorita, y aprovechamos como esta pausa. Si de pronto, Sergio, tienes alguna pregunta o algo que no te haya quedado pues muy claro, porque pues no puedo traducir todo lo que digo, me queda muy duro. É muita Pero, coisa. sí, pero sí tienes algo puntual. No, de todas maneras, Eder, pues agradecerte, agradecer a vos pues este espacio que nos brindaste, nos dedicaste pues a muchos amigos del Border Collie, ¿cierto? Que es que los que están ayudando a que este proceso crezca. Y con relación que vos estaba diciendo, tengo la fortuna de que algunas personas, como Sergio, como otras personas que están en el tema del Border Collie hace muchos años, desde otras perspectivas, quieren participar, quieren hacer parte de esto. También están los que restan, como hablamos ahorita, los que de pronto se oponen a cambios nuevos, cambios en este tipo de iniciativas, pero estamos trabajando en el camino correcto. Y como me estabas comentando, tengo gente que me está ayudando a empujar ese barco, a pushar y hacia Adianchi. Entonces, pues cuento con Andrei, cuento desde hoy con Eder, una persona muy servicial, muy sincera. Muchas gracias, muchas obrigado por participar. Y bueno, vamos a seguir haciendo estas charlas. Más adelante me gustaría volver a tener a Eder acá para compartir temas mucho más importantes. Eh, y bueno, creo que a futuro pues queremos también contar con la presencia de ustedes, que llevan ya casi 2 décadas pues dándole al tema de pastoreo, llevan casi pues muchísimos años trabajando sobre esto. Obviamente cuando esta situación permita traer a voces para acá, para Colombia, de hacer clínicas, hacer cursos, hacer todo tipo de experiencias alrededor de todas esas personas que en este momento queremos ver crecer el pastoreo. Aquí tengo una pregunta de Sergio. Quiere preguntarte si aconsejas primero montar las competencias, los seminarios o trabajo de campo. En ese orden, ¿qué aconsejarías primero? Vou passar, eu acho que a pergunta é para quem está construindo um grupo, né? E construindo um movimento, que é o caso de vocês. O que funcionou para mim foi justamente essa ordem que ele passou. Primeiro, trabalhar, na verdade, não, ao contrário, né? Para mim foi primeiro trabalho de campo, na sequência os seminários ou os cursos para aprender um pouco mais sobre criar recursos e depois as competições, né, as competências. O que vai acontecer aqui? Vou fazer uma competição nos dias 10 e 11 de abril, né, no próximo mês. Só que na sexta-feira, no dia 9, e na parte da manhã do dia 10, vai ter seminário sobre manejo de rebanho bovino e o uso do Border Collie de trabalho no manejo de rebanho bovino no campo, atividades de campo. E depois nós vamos para a prova. Por quê? Faz muito mais sentido
mostrar na origem aonde aquilo é aplicado, do que a gente ir para a prova primeiro e, de repente, mostrar para quem está começando uma realidade que é imaginativa. Aquela é uma realidade do esportista. Eu não sei como é que é na Colômbia, por exemplo, aqui no Brasil nós temos muitas provas equestres, né? Provas a cavalo, as provas funcionais. Tem a prova de laço, tem uma que é no estilo americano, que é o laço em dupla, né? O team rope, tem o calf rope, tem no Rio Grande do Sul tem a prova do laço comprido, tem a prova dos 3 tambores, tem a prova de apartação, só que todas essas vieram do campo, de atividades funcionais do campo. Por quê? É quando você está fazendo e exercendo uma atividade de campo e você faz tão bem que você se sente à vontade para competir. Então, eu sempre vou fazer o seguinte, incentivar as pessoas a que sejam tão bons no trabalho que se animem a fazer o esporte. E não o contrário. Porque se nós ficarmos muito bons no esporte, nós vamos alcançar um nível de preciosismo ou até um milindre, né, um cuidado excessivo. Porque eu tenho um ótimo cão de competição, eu não vou arriscar colocar ele no serviço, no trabalho. E quando, na verdade, se você treina o seu cachorro no trabalho, ele aprende a se defender, porque ele está numa atividade funcional, tem um risco, tem rebanho, desde que você trabalhe direito, o risco é muito reduzido. Mas nós temos o risco de um cão se machucar no trabalho. Mas se você treina ele a ponto dele ser tão bom no trabalho, que você se anime a fazer a prova, quando você tem um ótimo cão de trabalho, a prova fica muito fácil de fazer. Então, para o Sérgio, aí, a minha sugestão para vocês, Sérgio, sejam tão bons quanto puderem nos trabalhos de campo, inclusive mostrando para os outros que é possível, e depois passa para competição. Mas o seminário tem que haver sempre. Viu, João? Se você tiver a oportunidade eu não tenho como trazer alguém para dar curso toda semana, ou todo mês, ou coisa parecida. Sejam vocês os palestrantes. Vamos dizer que você vai poder treinar com o Sérgio num final de semana. Um ensina para o outro. Porque a mesma coisa pode ser feita de maneiras diferentes, muitas maneiras diferentes. Por exemplo, você treina o drive na beira da cerca. O João treina o drive, o Sérgio treina o drive, de repente, fazendo aqui, empurrando junto com o cachorro, daqui para lá. Então, de repente, eu treino primeiro o cross drive, eu treino... Então, cada um vai mostrar a maneira que faz, e aí você fala, mas eu faço desse jeito. Amanhã você pega um cachorro diferente para treinar, e você vai ver que ele só evolui quando você aplica outra maneira. Claro. E é isso que treinar vários cães nos permite entender. Que não é... Assim como pessoas, cada um aprende uma coisa no seu tempo e muitas vezes de forma diferente. Então, recomendo muito isso. Sempre pensar na questão do trabalho. Pensar justamente nisso. Trabalho, cursos de treinamentos e competições. E vocês têm o Andrei, que está fazendo um trabalho gigantesco e vai poder realmente assim ser uma base para vocês e estar conectando vocês a outras pessoas, né? E eu vou recomendar sempre isso aqui, João. Se conecte com o máximo de pessoas que vocês puderem, que tenham alguma referência naquilo que vocês estão procurando. Porque sempre vai haver evolución. Ok, entonces está muy claro, Sergio, básicamente trabajo de campo primero, después el seminario y por último la competencia, algo pues que creo que habíamos hablado ya en el grupo donde estamos hablando del tema de la asociación. Habíamos acordado hacer algunos encuentros entre nosotros, compartir experiencias inicialmente en la conformación pues de la asociación y ya también pues desde el trabajo de campo de cada uno pues ya pensar en una competencia sencilla, ¿cierto? Simple para Maese de Anchi.
Então, mais uma vez, muito obrigado, Eder, pelo seu tempo, pela participação e vontade de ligar aqui com nós todo este rato. Para mim é muito interessante, importante, grande admiração e muito respeito. Esperamos então seguir contando com você para esta conformação da Associação Colombiana e mais adiante poder ter você aqui nas terras colombianas. Muito obrigado. Bom, sou eu que agradeço e como você percebeu, eu gosto muito de participar da fundação de associações, né? Não, sim, todas. Fica a dica aí. E mais uma dica, né? Aproveitando o agradecimento, vou aproveitar aqui para dar uma dica para você convidar alguém, e eu sei que ele está aí, que é o Diego Schaff, da República do Border, também, que tem uma experiência fantástica, o cara que mais coloca gente nova no pastoreio no Rio Grande do Sul, participação no Mundial, o filho dele, desde os 5 anos de idade, trabalha Border Collie, já foi para o Mundial também, tem uma história fantástica para poder colaborar e contribuir, e como um difusor e multiplicador de conhecimento, vai poder contribuir bastante também com vocês. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez e pode contar comigo sempre que precisar. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.